O Espírito de Jeová capacita o seu povo. Bezalel, neto de Ur, viveu nos tempos de Moisés. Ele foi o principal artesão e construtor do tabernáculo. O próprio Jeová designou Bezalel e o prometeu que o encheria do Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalho. Convido os irmãos a lerem comigo o livro de Êxodo, capítulo 35, do 30 ao 33. Êxodo 35, do 30 ao 33. Leamos. Moisés disse então aos israelitas: Veja, Jeová escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ele o encheu com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento, conhecimento em todo tipo de trabalho de artesão, para elaborar projetos artísticos, para trabalhar com ouro, com prata, com cobre e para lapidar e incrustar pedras, para fazer todo tipo de trabalho artístico e com madeira. Querem ver um exemplo de como Jeová capacita os seus servos para toda boa obra? O jardim aqui do nosso salão do meio. O jardim está muito bonito, bem cuidado. Um jardim assim, bonito e bem cuidado, eleva o nome de Jeová. As pessoas que passam e veem que Jeová é um Deus limpo e ordeiro. Mas podemos nos perguntar: será que quem plantou esse pequeno jardim eram pessoas forçadas em jardinagem? Será que elas sabiam que era necessário um revestimento necessário, recomendado, luminosidade, ventilação e um adubo apropriado? Porque para não errar na manutenção é necessário um adubo ideal. Então, irmãos, quem foram os engenheiros de jardinagem para deixar esse jardim tão bonito? Eu sei, eu tenho certeza que todos aqui sabem. Crianças, muitos jovens que estão aqui presentes, liderados por poucos adultos. Mas quem capacitou esses jovens e outros envolvidos para esse trabalho? O Espírito de Jeová. O Espírito de Jeová, ele capacita os seus servos, porque esse jardim, como o nosso salão do reino, foram feitos por servos de Deus. O mesmo Deus que capacitou Bezalel, como vimos no início do nosso discurso na construção do tabernáculo. Um cientista muito famoso e respeitado, chamado Albert Einstein, muitos aqui devem conhecer, ele falou uma frase também muito conhecida: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E um exemplo, e Bezalel foi um exemplo disso, e outros exemplos que vemos na Bíblia atestam isso. Mas que dizer relacionado à obra do reino? Jeová, ele nos apoia quando usamos as nossas habilidades e energia em favor do reino. Ele promete nos ajudar quando nos sentimos cansados. Querem ver? Convido os irmãos a lerem comigo Isaías 40, do 29 ao 31. Isaías 40, do 29 ao 31. Leamos. Ele dá poder ao cansado e enche de vigor aquele que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e rapazes tropeçam e caem. Mas os que esperam em Jeová recuperarão as forças, voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Mas será que achamos que não temos a habilidade necessária para apoiar a obra? Ou então que há outros irmãos mais capacitados do que nós? Não se esqueçam, irmãos, que Jeová, ele pode aprimorar habilidades naturais e até mesmo capacitar qualquer pessoa, como foi no caso de Bezalel. Jeová, ele nos incentiva a dar o nosso melhor e está sempre pronto a ajudar. Lembramos de que, sob a orientação divina e o Espírito de Deus, Bezalel cumpriu fielmente a designação de produzir uma tenda de reunião digna para a adoração de Jeová. Sendo assim, irmão, permitamos que o Espírito de Jeová nos capacite para que sejamos seus servos para toda boa obra. Irmão Carolho, nós estamos
gostamos bastante, não é verdade? Com certeza. O Espírito de Jeová capacita seus servos para toda boa obra. Queremos agradecer o irmão, elogiar o irmão, excelente discurso que o irmão fez, excelente mesmo. E elogiar também pelo cumprimento da sua designação, isso é importante, né? Vestimenta apropriada, o irmão usou gestos, expressões faciais, um bom contato com a assistência, fez perguntas, argumentou com a assistência. É isso que se exige de um bom instrutor. E o irmão estava sendo analisado exatamente isso, em apresentação instrutiva. O irmão sabe o que é uma apresentação instrutiva? O livro Benefícios da Escola, na página 230, fala assim, ó: transmitir conhecimento de um modo que estimule o raciocínio para que os ouvintes fiquem com a sensação de terem aprendido algo de valor ou aprendido algo novo. É bastante comum nós chegarmos aqui no Salão do Reino e aprendermos, na maioria das vezes, né, sobre o amor, não é verdade? Sobre a brandura, sobre sermos perdoador. Aprendemos também que é errado fornicar. Mas como é que nós podemos aprender para ensinar para os irmãos algo novo, né? Algo que os irmãos saiam daqui com a sensação de que aprendeu algo novo? O livro Beneficia, ele fala um pouco disso. Na página 231, ele fala assim, ó: é desafiador falar de assunto que já ouviu muitas vezes, mas para sermos um bom instrutor, um fator importante é fazer exatamente o que o irmão fez: pesquisar. Pode ser que encontre um fato histórico menos conhecido que esteja diretamente relacionado com o assunto em discussão. Foi exatamente o que o irmão fez. Obviamente que o tema também ajudou um pouco o irmão, né? Falou de Bezalel, era algo que um personagem bíblico que poucos conhecem, né? E realmente o discurso, além de beneficiar o irmão, mas o irmão usou o exemplo aqui do jardim do nosso salão, abriu a mente dos irmãos, fez com que os irmãos raciocinassem. Um discurso tem que ser feito exatamente assim. Queremos elogiar o irmão, agradecer, incentivar o irmão que o irmão continue fazendo um bom progresso na escola do Ministério Teocrático. Tá bom?